Olá, pessoal. Como a gente combinou em sala, a gente vai fazer ali alguns exercícios da lista de revisão para V2. Eu peguei os últimos assuntos que a gente trabalhou em sala. Então, vamos começar. Primeiro a gente vai fazer o 2, o 9, deixa eu me recordar aqui, o 6, os exercícios de limite, derivada, exercícios de derivada envolve custo marginal, receita marginal, são basicamente esses que eu vou fazer com vocês, tá? Porque os outros a gente já fez. Vamos lá. O 2, o exercício 2. Ele diz assim, uma fábrica que produz um certo tipo de peça para bicicletas tem o seu custo indicado por... Aí tem uma função custo aqui. E ele pede o custo em reais na produção de 15 peças. Eu peguei esse exercício para fazer porque ele é da matéria de custos, que a gente já viu, já fez a prova V1. Só que aqui a gente tem uma função custo um pouquinho diferente do que a gente viu na prova V1. Mas é a mesma ideia, é o mesmo modo de fazer, como a gente fazia na função custo, que antes era uma função de primeiro grau, né, sem esse ao quadrado. Mas depois a gente foi aumentando os estudos e viu que tudo bem a função custo ser escrita assim. E então aqui é a mesma forma de fazer. Só o cálculo que vai ser... A gente vai ter que trabalhar o cálculo, mas é a mesma coisa. Então a gente tem a função custo é reais, dinheiro, né? E x, no caso ali da nossa função, são o número de peças, nesse caso aqui, peças de bicicleta, um certo tipo de peça. Então, para a gente saber o custo para a produção de 15 peças, seria só a gente substituir o 15 no lugar do x na função que representa, x representa as peças, né? Para saber qual é o custo para a produção desse tanto de peças. Então, ficaria assim, ó, 15 ao quadrado mais 2 vezes 15 mais 1.200, que vai dar um custo de R$ 1.455. Então, para produzir 15 peças, o custo da fábrica é de R$ 1.455. Ok? Qualquer coisa, vocês vão parando o vídeo para ver a tela, né? Próxima questão. A próxima questão é a questão 6, que trata do comportamento de uma função. Isso aí a gente viu função de primeiro grau, né? Que a gente começou com a função custo, receita e lucro de primeiro grau. E depois, quando a gente entrou em derivada, a gente começou a ver uma função custo, as funções de segundo grau ou mais grau, né? Graus maiores. Então, aqui, esse exercício aqui é só para a gente ver o comportamento da função. Quer dizer, primeiro, definir se ela é uma função de primeiro ou segundo grau. E depois é o comportamento da função, né? É verdade, o que ele quer saber aqui. Se é uma parábola, se é uma reta crescente ou decrescente ou parábola. É isso que ele quer saber aqui. Vamos começar no item A. O item A é uma função de qual grau? Como é que a gente consegue responder isso? A gente olha o maior x da função. Quer dizer, a gente olha o x da função. Aí a gente olha, só tem um x aqui. E o maior dele que só tem um no caso, mas ele está elevado a 1, né? A gente pode considerar 1 em cima do x quando não tem nada. Então, essa é uma função de primeiro grau. Então, a gente já respondeu, é uma função de primeiro grau, ele nem pediu isso, né? Mas ele quer saber se é uma reta ou uma parábola, né? Uma função de primeiro grau, como a gente viu em sala, é uma função, o gráfico de uma função de primeiro grau vai resultar sempre em uma reta. Isso é um tesouro que a gente sabe, porque senão a gente teria que desenhar toda vez os pontos no gráfico e ver qual desenho daria. E isso é algo que a gente já pode admitir, que isso realmente é verdade. Quando uma função é de primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Agora a questão será que é uma reta crescente ou decrescente? Como é que a gente faz para saber? A gente poderia pegar 2 pontos aqui quaisquer e desenhar essa reta e responder isso se ela é crescente ou decrescente. Tudo bem? Pega x igual a 1, por exemplo, e vê qual é o y. Pega x igual a 0, vocês que sabem, né? E vê o que acontece com a função.
Com o gráfico da função. Outra possibilidade é vocês analisarem onde tem o x de maior grau, no caso é esse ali, o único que aparece. O número da frente dele, ele é positivo ou negativo? Aqui é menos 45. Quando esse número da frente for negativo, a reta vai ser decrescente. Também é outro tesouro que a gente... É outra informação que a gente consegue responder olhando a própria função sem desenhar o gráfico. Então, como esse número da frente do x, de maior grau, né, é negativo, a função é decrescente, é uma reta decrescente, tá? Então, é uma função de primeiro grau, é uma reta e ela é decrescente. O gráfico vai dar aquele risquinho ali, ele vai ser para baixo. O que significa decrescente? À medida que o x aumenta, eu vou botando x igual a 1, x igual a 5 ali na função, x igual a 20, o y vai diminuindo, os resultados vão diminuindo, tá? Próxima questão. É uma função também de primeiro grau, né? Então, o gráfico vai ser uma reta. A questão é crescente ou decrescente? Podemos desenhar o gráfico, ou então analisar o número na frente do maior x, que é positivo, ele é mais 9, né? Então, ela é uma função crescente, o gráfico vai dar assim, vai dar uma reta para cima. Beleza? AC. AC é uma função de segundo grau, porque o maior x, o expoente do maior x é o 2, tá bom? Então, é uma função de segundo grau. Agora, essa função de segundo grau é uma parábola, o gráfico é uma parábola, isso é uma outra informação que a gente tem sem desenhar gráfico, que vai ser sempre parábola, função de segundo grau. Isso também é um tesouro, vou chamar assim, porque senão a gente precisaria sempre desenhar o gráfico para ver o que acontece com o desenho nele, né? O que é desenhar o gráfico? Botar os pontos, os pares que a gente vai botando, por exemplo, x igual a 1, quanto é que dá o y? Bota no gráfico. X igual a 5, quanto é que dá o y? Bota no gráfico, né? Então, a gente não teria como saber, teria sempre que desenhar. Então, é uma parábola. Acontece que essa parábola, ela pode ter concavidade para cima e concavidade para baixo. Como é que a gente faz para ver isto? Também a gente vai olhar onde tem o maior grau ali, né, que é o x quadrado. O número na frente dele, ele é positivo ou negativo? No caso, tem o 1 ali, não tá aparecendo, certo? Mas tem o 1 ali na frente do x quadrado, é 1 vezes x quadrado. Não tem o 0. Tem gente que respondeu na aula isso, né? Se tivesse o 0, 0 vezes x quadrado, nem teria esse x quadrado ali. Entenderam? Então, é positivo, é mais 1, né? 1 não precisa estar escrito, mas é positivo. Então, é uma parábola, ali ó, função de segundo grau, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Legal, né? AD. AD é uma função de primeiro grau. E olha ali, o sinal do número da frente do x é um menos 9, é negativo. Então, é uma função de primeiro grau decrescente. E por último, essa função aqui, ela é uma função de segundo grau. E aí, a gente vai ter que olhar para saber se ela vai ser uma parábola, o gráfico. E para a gente olhar se é concavidade para cima ou para baixo, a gente vai olhar o número, o sinal, né? Do número que está junto com o x quadrado. Nesse caso aqui é o menos 1. Então, é uma função de segundo grau, que é uma parábola com a concavidade para baixo. O gráfico vai ser isso ali. Tá bom? Fechou? Vamos para o 9. A 9, ele pergunta, a gente está estudando aqui limites. Ele quer saber se existirem os seguintes limites. São 4 questões. Eu só vou revisar com vocês rapidinho o que é limite. Teve gente que me perguntou na sala que faltou. Então, eu vou fazer isso aqui só para introduzir, mas depois a gente já vai direto, tá? Nos outros exercícios vai ser direto. O que é limite, gente? O limite, que a gente viu na sala, é o que acontece com a função, para que número que ela tende quando o x... Quando a gente tem... O que acontece, qual é o comportamento dela quando, por exemplo, faz de conta, já vou dar um exemplo aqui, ó. Ali o 1. O
que que acontece com a função, que a gente pode falar, o que que acontece com o y, quando quando o x se aproxima de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, se eu pegar valores cada vez mais próximos de 1, de x, à esquerda, e for aplicando na função, por exemplo, aquela função ali, ó, 2x mais 1, e também pegar x que vão tendendo a 1 pela direita, o que que acontece com a função? O que que acontece com o y? Ele se aproxima de qual valor? A ideia de limite não é a ideia do valor da função em si, assim, qual é o f de 1, né? Aí seria o valor aplicado. A ideia de limite é o valor que tende àquele valor, bem próximo, cada vez mais próximo. Quando eu me aproximo cada vez mais próximo do número 1, o y se aproxima cada vez mais próximo de qual valor, tá? Essa ideia de limite, ela existe porque existem gráficos que não admitem alguns valores de x para aplicar na função. Existem funções, quer dizer, não gráficos, tá? Existem funções onde eu não posso aplicar determinados domínios, que são os valores de x que eu posso colocar. Esse exemplo dessa função aqui, f de x igual a 2x mais 1, se ela vier simplesmente assim, a gente tem que se perguntar, existe algum valor de x que eu não consiga multiplicar por 2 e depois somar com 1? Existe algum? Não, né? Eu posso botar número negativo, posso botar zero ali, posso botar fração, raiz, tudo. Então, neste nosso gráfico aqui, ele vai admitir valores para todos os y's, para todos x e consequentemente y, né? Mas tem funções que não. Tem funções que elas não vão estar definidas em algum valor, ou porque ela veio definida de uma forma que não admite o valor, ou porque ela própria não permite isso. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui já, ó. Depois a gente volta. Por exemplo, essa função ali, ó. Essa função x² menos 16 dividido por x menos 4. Se a gente botar... É uma função, tá? Se a gente for botando x ali nessa função... A gente bota x igual a 1. Será que a gente consegue fazer o cálculo com 1? 1 ao quadrado menos 16 dividido por 1 menos 4? Consegue, né? Acha o y. Só que tem talvez alguma restrição nessa conta. Por quê? Porque a gente tem uma divisão e o número de baixo, ou seja, o denominador, tem um x ali. Ou seja, são valores que eu posso colocar ali para descobrir o y. X está ali embaixo. E aí a gente cai numa grande dificuldade, porque quando a gente tem uma fração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não existe divisão pelo número zero, né? Por exemplo, assim, ó, 5 dividido por zero. Quanto que é 5 dividido por zero? Não existe, né? Indeterminado. Qual é o número que vezes 5 dá zero? É indeterminado. Então, quando a gente tem fração, a gente tem que tomar muito cuidado se tiver x embaixo, porque... matematicamente não é admitido divisão pelo número zero. Então, existe um x aqui que vai limitar o gráfico. Se a gente colocar o 4 justamente, que está ali, a limite quando x tende a 4, o 4 em cima não importa, o número que der, se der zero, tudo bem. Só que embaixo vai ficar 4 menos 4, que vai ficar zero. Certo? E isso impossibilita a gente de calcular esse limite. Na verdade, vai ser 0 dividido por 0, ainda que vai ser indeterminado. Mas isso impossibilita a gente de calcular. Então, é só para vocês entenderem a ideia de limite. Beleza? Essa ideia ela existe principalmente para esses casos onde a gente não tem um x definido em algum valor. Aqui a gente está introduzindo a ideia. Tá bom? Mas nesse caso aqui, onde a gente tem uma função que ela é de primeiro grau, por exemplo, ou segundo grau, né? A gente não tem uma divisão que embaixo tem um x, por exemplo. A gente pode calcular como limite. A gente pode calcular o limite aplicando o valor simplesmente na função. Mas primeiro deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só para finalizar aqui essa explicação. Se a gente colocar x, ó, e se aproximam de 1 à esquerda. Estão vendo ali, ó? X, 0,5, 0,7, 0,9. Estão vendo? Cada vez mais próximo de 1 à esquerda.
que vai acontecendo com o y, que é a continha ali? Vai se aproximando cada vez mais de 3, estão vendo? Se a gente se aproxima de 1 pela direita agora, valores maiores que 1. Maiores que 1, ó, 1,5, 1,3, 1,1, vão se aproximando de 1 pela direita. O que vai acontecer com y? Também vai se aproximando de 3. Então, aí a gente consegue perceber que o limite, quando x tende a 1, é 3. Entendem? E aí me perguntaram na aula, professora, mas não é só substituir o 1 ali? Neste caso, sim, porque a função vai admitir o valor, né? Mas tem casos que não. Então, sim. Quando a gente tem, por exemplo, essa primeira aqui, ó. É limite da função. Qual que é a função? X na quarta menos 9. Quando x tende a 2. Existe alguma restrição aqui de conta? Essa função, ela não admite valor em algum ponto? Não, ela é uma função que a gente não tem uma fração, por exemplo, né? Então, para a gente achar o limite dessa função, é só aplicar o 2 na própria função. Então, aplicando o 2 ali, ó, vai ficar 2 na quarta menos 9, que vai dar 16 menos 9, que vai dar 7. Então, quando o limite da função quando x tende a 2 é 7, essa é a resposta, acabou. O que isso significa? A gente não vai precisar desenhar o gráfico para ver. O que isso significa? Que nesse gráfico, nessa função, quando x tende a 2, o y vai tender a 7. Entendem? Tá bom? Essa é a forma de fazer mais rápida, ou então o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um esquema assim, ó, de valores à esquerda de 2, é isso? De 2, e à direita e ver o que vai acontecendo com o y. Mas nesse caso não tem problema, porque a função, ela não vai ter buracos, né? Ela vai ser toda desenhada, porque tu pode usar qualquer valor de x. Beleza. O item B. Aí a gente olha assim, tem uma fração. E aí, fração limita, realmente. Tem valores de x que tu não vai poder, talvez, não sabemos, dependendo de como ela for escrita, que talvez vai te impossibilitar. A gente tem que tomar cuidado quando a divisão por zero, né? Aí a gente olha assim a função. Ela é x² embaixo. E aí a gente olha só ela assim. Ela tem problema de existir? Não, essa função não tem, porque embaixo é x². Então, qualquer valor que tu colocar ali no lugar do x, ele vai ficar positivo. Então, não vai ter como ser zero embaixo, porque para ser zero embaixo teria que ter um menos 7. Mas beleza. A questão é, a gente quer o limite dessa função quando x tende a 1. Aí vamos aplicar 1 na função. Aplicando 1 na função ali embaixo, onde seria o problema. Em cima não tem problema. Quando a gente aplica o 1 na função ali embaixo, tem alguma restrição? Não vai ficar 1² mais 7, que vai dar 8? Então, não tem restrição. Então, ela existe nesse ponto. Então, a gente ou desenharia o gráfico, mas o gráfico ele vai ser todo desenhado, então vai ser o próprio valor da função naquele ponto, limite. Então, é só a gente aplicar o valor, ó. Aplica o valor, onde tem x, né? Vai dar 0 em cima, no numerador, e 8 embaixo. O 0 em cima é uma regra? Não, pode dar qualquer valor em cima. Não importa. Não importa em cima. O que importa pra gente é embaixo, que daí limitaria a nossa conta. Né? A gente não poderia fazer. Dessa forma, só substituindo. O C. O C é a mesma coisa, existe o x embaixo, só que existe uma restrição para esse limite ali, quando x tende a 5. Se a gente aplicar o 5 embaixo, vai ficar 5 mais 5, 10. Não vai existir uma restrição, né? Se fosse limite quando x tende a menos 5, daí sim, que daria 0 embaixo. Então, é só a gente aplicar esse valor na função. Aplicando ali, também deu 0 em cima, mas é só um exemplo, tá, gente? Embaixo deu 10. Mas poderia ser, por exemplo, a função x² menos 2, que já daria 23 em cima, né? Se fosse x² menos 2 dividido por... que daria 25 menos 2. Então, tanto faz o número de cima. A gente tem que ter sempre o cuidado
com o denominador, que é o número de baixo da fração, que não pode ser zero. Agora sim, chegamos no caso do limite onde realmente dá um probleminha aqui, porque quando tu vai substituir o 4 embaixo nessa função, não tem como fazer a conta, né? Porque vai dar zero embaixo. Então, o que a gente aprendeu na sala que a gente poderia fazer? Como é que a gente poderia fazer essa questão? A gente poderia fazer em forma de tabela, que nem a gente viu ali, ó. A gente pega x, ele é tendendo a 4, né? Então, a gente pode pegar valores antes de 4 e se aproximando do número 4 e aplicando na função e ver o que acontece com o y. E também a mesma coisa, a direita do 4 se aproxima do 4 cada vez mais e ver o que acontece com o y. Isso é uma forma de fazer, pode ser? Pode. Mas qual que é uma outra forma de fazer que é o que a gente viu na sala? Porque aquela lá talvez dê um pouco mais de trabalho. Vai ter que se aproximar cada vez mais do 4 para ver o que acontece com o y. Para ver se existe uma regularidade. Qual é a outra forma de fazer? O que a gente vai fazer? A gente não consegue substituir o 4 dessa forma, só aplicando, né? Se fosse limite quando x tende a qualquer outra coisa, seria só aplicar. Se fosse limite quando x tende a 1, é só aplicar na função, porque não tem problema. Se x tende a 0, teria problema? Não teria problema, porque daria menos 4 embaixo. Tende a 5, teria problema? Não, daria 1 embaixo. Mas um 4 dá problema, porque vai dar 0 embaixo o resultado. O que a gente vai fazer então? A gente vai tentar escrever esse numerador, esse número de cima ali, que é x ao quadrado menos 16, de uma forma diferente, mas que, escrevendo de uma forma diferente, ainda seja x ao quadrado menos 16. Ou seja, a gente vai tentar escrever essa função diferente, sem mudá-la. Se mudar alguma coisa, já não é mais essa função, é outra, como se fosse um item E, um item ABCD, um item E, F, G, H. O nosso objetivo é o que aqui? Cortar, sumir com esse x menos 4 de baixo, né? Que está nos impossibilitando de substituir o 4 na conta. Então, o que a gente vai tentar fazer na parte de cima ali, que a gente vai mexer? A gente vai tentar escrever esse x ao quadrado menos 16 como x menos 4 vezes alguma coisa. Entenderam? Então, nessa parte de cima, x ao quadrado menos 16, a gente vai tentar escrever ela como x menos 4 vezes alguma coisa. Por quê? Porque daí a gente conseguiria cortar o x menos 4 da parte de cima e da parte de baixo. Só que esse número que a gente vai escrever em cima, que a gente vai tentar essa estratégia de fazer como x menos 4 vezes alguma coisa, ele tem que continuar sendo x ao quadrado menos 16. Aí, vamos ver aqui. Olha ali, já está resolvido aqui, né? O que eu fiz e a gente viu em sala? Que se a gente escrever o x menos 4 ali, ó, o número... Para a multiplicação dar ok, neste caso, seria fazer x mais 4. Olha ali aquela setinha ali, para ver como realmente é x ao quadrado menos 16, ó. Fazendo a continha ali, ó, os 4 chuveirinhos, né, vai dar x ao quadrado, mais 4x, menos 4x menos 16, que se cortando ali o mais 4x com menos 4x, dá x ao quadrado menos 16, que é o número que a gente tinha antes. Tem que ser, tá? O que isso significa? Que a gente pode escrever o x ao quadrado menos 16 por x menos 4 vezes x mais 4. Tudo bem, é a mesma coisa. Ok? Desse passo para esse próximo passo que a gente fez ali, a gente não fez ainda algo na questão, a gente só escreveu diferente. Agora sim, a gente vai simplificar esse x menos 4 com x menos 4 de baixo, cortar, e vai, também matematicamente isso é correto, e aí a gente vai ficar com o x mais 4, ok? Então, o limite de x ao quadrado menos 16 dividido por x menos 4, ele é igual ao limite de x mais 4.
porque a gente fez tudo ok até ali. Quando x tende a 4. Agora sim a gente pode substituir, que vai dar 8. Tá, pessoal? Parem a tela, caso vocês ficaram com dúvidas aqui. A gente viu só esse caso, onde é x mais 4, x menos 4, ou se fosse outro número ali ao invés de 16 e 4, a gente tem na lista de exercício, né? Mas é só até esse caso que a gente vai, tá? Esse tipo de substituição. Fechou. Agora a gente vai para item 10, e fala assim, ó. Opa, já tá resolvido aqui. O item 10, ele fala assim: qual o comportamento dos valores da função quando o valor dx se aproxima do ponto 3? O que ele está falando, então? Essa parte de resolução não era para estar ali, então faz de conta que não tá. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo, em outras palavras, o limite da função quando x se aproxima de 3. É isso que ele está pedindo. Qual é o comportamento dos valores da função? Qual é o comportamento da função quando x se aproxima de 3? Aí, aqui na resolução aqui embaixo, eu escrevi da forma que veio na questão anterior que a gente fez aqui no exercício. É isso que ele está pedindo, o limite da função quando x se aproxima de 3. Aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que olhar para a função e ver se ela tem restrição de aplicação para x tendendo a 3. Essa função, ela toda não tem restrição porque ela é uma função que não é fração, né? Não está na fração. Então, tu pode aplicar qualquer valor, inclusive o 3. O 3 não tem restrição de aplicação aqui. Então, é só aplicar o 3. Vai ficar 6 vezes 3 ao quadrado, menos 3 mais 7. Vai ficar 3 vezes 9 menos 3 mais 7. Vai ficar fazendo a continha ali, vai dar 58. Então, o limite dessa função, quando x se aproxima do 3, tende a 3, é 58. Ou seja, o y se aproxima de 58. Fechou? Agora vamos para as derivadas, que é a 11. Determine as funções derivadas das seguintes funções. Vamos começar com a letra A. A gente viu na sala também a regrinha de derivação, né? Para achar uma outra função, que é a função chamada derivada, que ela deriva desta função inicial. Como é que a gente faz para achar a derivada? A gente vai aplicar a regrinha, e a gente vai considerar os expoentes dos números que acompanham o x. Esse expoente 3, a gente achar, é uma regra, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que... Ele vai para frente do x, multiplicando o número que acompanha o x. Então, vai ficar 60 vezes 3. E esse x que era 3, ele vai ficar 2. Ele sempre menos 1, né? Se é 3, ali é x ao cubo, né? Que é o 3, vai ficar 2 depois. Se é x na quarta, depois fica o 3. Se é x na sexta, vai ficar x na quinta, tá? E vai ficar assim, ó, a função derivada vai ficar 60 vezes 3 vezes x quadrado e vai ficar 180x quadrado. Pronto, é uma nova função e esta é a função derivada. A gente viu na sala o que é a função derivada, tá? Mas para determinar, ele simplesmente quer saber aqui, é simplesmente isso, aplicar a regra de derivação. Próxima, também a mesma coisa, ó. Esse 2 lá de cima do expoente do x, ele vai multiplicar o 32 e o grau lá de 2, ele vai diminuir uma unidade. Então, vai ficar 32 vezes 2 vezes x elevado a 1. Esse x elevado a 1 a gente pode escrever como 1, né? Então, 32 vezes 2, 64 vezes x. A próxima, a gente vai aplicar a regrinha de derivação em toda a função. Então, a gente vai primeiro ali no menos 6x quadrado, 2 vai multiplicar com 6, vai ficar x elevado a 1. Na próxima parte ali é menos 2 elevado a x, menos 2 vezes x, né? O x está elevado a 1 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1, que não vai mudar. E ao invés do 1, que é x elevado a 1, vai ficar x na 0, certo? E todo número elevado a 0 é 1. Já vou mostrar ali pra gente fazer. E o 15, ele não vai existir aqui, porque não tem a variável. Então, vai ficar assim, ó. Aos pouquinhos ali eu fiz. Vai ficar menos 6 vezes 2, vezes x elevado a 1, que diminui um expoente. Ali vai ficar
Menos 2 vezes 1, por que vezes 1? Porque era x elevado a 1, certo? Quando não tem nada é 1. Não é 0, é 1. Então, por isso que ficou 1. Vezes, aí sim vai ficar x na 0, porque era 1, diminui uma unidade, fica 0. E o 15 não vai existir. E aí, o que acontece? Quanto que vale x elevado a 0? Isso é uma determinação matemática, que todo número elevado a 0 é 1. Então, ali vai ficar 1, né? Simplesmente 1. Ficaria assim, ó, 2 vezes 1 vezes 1, né? Então, vai ficar resultando ali menos 12x. Faltou menos 12x. Menos 12x, menos 2. Tá bom? Faltou ali o igual na primeira parte ali da derivada, tá? É derivar y' igual a menos 6 vezes 2 vezes x na 1. Faltou igualzinho ali, mas tá tudo certo. Próxima, função derivada. Essa aqui é uma função pequenininha, ó, só x, mas vamos lá. O expoente do x aqui é o quê? É o 1, né? Se o expoente, na sala me responderam lá que era 0. Se fosse 0, todo número elevado a 0 não é 1? Então, nem apareceria esse x aí. Entenderam? Se fosse o 0. Nem teria esse x, teria o número 1. Então, não é o 0. Se tem um x aparecendo aí, é porque o expoente é o 1, que não muda nada. Se não muda o número, né? Não altera o número. Então, é x na 1. Aí, vamos derivar isso aí. Se é um expoente, esse 1 vem pra frente multiplicando x, que não vai fazer diferença, mas vai ficar x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, essa função, a derivada dessa função é o número 1. Fechou? Entendam bem essa aí, tá? Próxima. A função veio com mais expoentes, beleza? Mas é só a gente fazer aos pouquinhos, tá? Então, ali, ó, x ao cubo. Esse 3 passa multiplicando o x vai ficar 3x. E o expoente é 2. Aí, ali a mesma coisa, mais o 2 também vai ficar 2 vezes x elevado a 1. E ali mais 1, né? Vai ficar o 6, a gente já pode abstrair. Ok? Vai ficar assim. Próxima questão é a 12. Ele já ficou ali a resolução sem querer de novo. A função custo total de uma produção de determinado produto é essa função ali. Ele quer o custo marginal. Então, a gente tem a função custo e ele quer o custo marginal para x igual a 80 unidades. O que difere essa questão para as questões de custo que a gente estava vendo? Difere o pedido aqui. Ele não quer o custo para a produção de 80 unidades. Se fosse o custo para a produção de 80 unidades, a gente teria que substituir 80 unidades no lugar do x dessa função. Ficaria 80 elevado ao quadrado mais 15 vezes 80 mais 4, certo? Que nem a gente fez na questão 2. Só que ele quer o custo marginal. O que é custo marginal? Lembram disso? A gente viu na sala. Vê se vocês conseguem responder. Dê uma olhadinha na matéria. O custo marginal é o custo naquela unidade 80, é o custo para a produção desta unidade, não de toda a soma até ela. Ok? Então, para a gente achar esse custo marginal, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a função derivada, porque a função derivada dessa função custo, no caso, podia ser receita e lucro, ela nos vai dar esta informação desta unidade 80, não da soma até 80 unidades, tá? Então, como é que a gente faz aqui? A gente vai fazer a função derivada da função custo, que vai estar ali, ó, vamos determinar a função marginal da função custo, que a gente deriva, a gente aprendeu como é que deriva, vai ficar 2x mais 15, achou a derivada. Achando a derivada, é só substituir daí sim o 80 na função derivada, que nos vai dar a informação correta, mas tem que ser na função marginal, que é a derivada. Então, a gente aplica ali, para x igual a 80,
vai dar R$ 175, ok? Isso significa o quê? Que para 80 unidades, se tu produzir mais uma unidade, é 80 unidades, certo? Se tu produzir mais uma unidade, ou seja, 81 unidades, tu vai ter um acréscimo de R$ 175 em custo. Entenderam a diferença do que é custo marginal? O custo total seria para produzir 80 unidades. Aqui, o custo marginal significa o custo para a próxima unidade. Quanto que a empresa vai ter de custo para produzir mais uma unidade além do 81 unidades. Ok? É um acréscimo que ela vai ter para produzir uma unidade de 80 para 81. Isso é o custo marginal, receita marginal, é naquela unidade. Naquela, não na soma até ela. Então, para a gente responder isso, a gente consegue responder isso através de derivada. A gente viu na sala que a derivada é justamente isso. Por isso que a gente estuda a derivada, porque a definição da derivada é esta média, que é o que a gente faz para descobrir o custo marginal, tá? Então, deriva a função e aplica o valor. A 13 é a mesma coisa, ele dá a função receita e ele pergunta a receita marginal. Ele não quer receita para venda de 40 unidades. Se fosse isso, era só aplicar na função receita, que nem a gente fez para a V1. Aqui ele quer a receita marginal. Ele quer saber qual é o valor de 40 para 41 unidades que a empresa vai ter de receita se ela vender de 40 para 41 unidades. Então, a gente vai, para responder isso, a gente vai buscar primeiro a derivada da função receita. A gente já aprendeu como é que deriva, vai ficar menos 8x mais 2.000. E aí, a gente vai aplicar esse x igual a 40 nessa função derivada. Beleza? Que vai dar 1.680. Olha só que legal. Então, se a empresa vender, ao invés de 40 unidades do produto dela, 41 unidades, ela vai ter essa receita de R$ 1.680, tá? 14. Uma empresa produz um determinado produto com um custo tanto. Considerando o custo em reais e x a unidade produzida, determina a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. E o valor desse custo mínimo. Ele quer saber. Eu acho que foi nesta questão que... Deixa eu ver se foi essa questão. Não. E tem que arrumar aqui. Vejam o texto da lista, porque eu acho que é a 15 que é máximo ou mínimo. Dê uma olhadinha. Mas tá. Para que o custo seja mínimo e o valor... e o valor desse custo mínimo. O que significa custo mínimo? Significa o valor onde a função... Deixa eu ver se eu desenhei o gráfico aqui. Não. Não desenhei. Mas, olhem só. Se a gente for olhar essa parábola, lembra? Ó, a função custo é uma parábola, certo? É uma parábola. E é uma parábola com concavidade para cima. Olha ali, o número que está na frente do x² é positivo. Se ela vai com concavidade voltada para cima, façam com a mão aí. Ela vai ter um valor mínimo, não vai? Ali, ó, ela é um U, né? Um Uzinho, um U. E lá embaixo nesse U, existe um valor mínimo dela, não existe? Existe um valor mínimo. Ali é onde o custo é mínimo. A gente viu em sala que neste ponto aqui, a derivada, que é o mínimo, a derivada vale 0. Né? Lembram que a gente viu isso? Que derivada é a inclinação da reta? Neste ponto ali, a derivada da inclinação da reta, ela é 0, ela é reta, certo? Isso vocês podem olhar no slide da aula também, que a gente viu isso na sala. Então, quando o exercício pede custo mínimo, custo máximo, receita mínima, receita máxima, lucro mínimo, lucro máximo, o que a gente vai ter? Para a gente descobrir esse valor, a gente vai achar a derivada da função que vier. Se for função custo, faz a derivada da custo. Se for a receita, a derivada da receita. A lucro, a derivada da lucro. E a gente vai depois igualar essa função derivada que a gente encontrou a 0. Por quê? Porque a gente
vai obrigar a função a nos dar o valor de x, onde a gente tem essa inclinação horizontal, né? A gente não tem uma inclinação da reta, que é no valor máximo ou mínimo da função. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Para a gente achar onde seja o lucro máximo, mínimo aqui nesse caso, a gente vai, ó, custo mínimo é onde a derivada é igual a zero. Estão vendo ali, função derivada, esse tracinho ali. Então, a gente vai primeiro achar a função derivada normal. A função derivada dessa função é 2x menos 80. E como aqui ele não quer o custo marginal, se fosse o custo marginal, a gente aplicaria no lugar do x dessa função derivada, né? Não é custo marginal, é custo mínimo. A gente vai, no lugar ali do custo, ó, a gente vai igualar a zero. Ok? Que é a derivada. Consequentemente, a gente vai descobrir fazendo a continha, ó. 0 igual a 2x menos 80, vai ficar 80 dividido por 2, que vai dar 40. O que significa? Que para o custo, a empresa ter um custo mínimo, ela vai ter um custo mínimo se ela vender 40 unidades do produto. Então, ela vai ter que vender mais, né? Mas isso aqui é interpretação, mas entenderam como é que a gente faz? Falou em custo mínimo, receita mínima, lucro mínimo, máximo, tanto faz mínimo, máximo. A gente vai achar a derivada, que nos vai dar a inclinação da reta, só que daí a gente vai igualar esse custo a zero. Essa derivada ali, né? Que é a inclinação da reta, na verdade. A zero, ok? E vai achar, simplesmente, qual é a quantidade de unidades que a empresa vai ter aqui que produzir para que tenha esse custo mínimo. E são 40 unidades. Aí, além disso, ele pergunta assim, ó, qual é o valor do custo? Aí, para a gente determinar o valor do custo em dinheiro, a gente vai pegar este 40 que a gente achou e vai substituir na função custo. Aqui o resto, ó. O valor mínimo deste custo. Então, essa função derivada nos ajudou a descobrir qual é a quantidade de produtos que eu tenho que produzir para ter um custo mínimo. Agora ele quer saber o valor do custo em dinheiro. Em dinheiro, a gente vai usar a função custo, então. Aí a gente vai aplicar este valor que a gente descobriu que são 40 unidades. Isso, quem nos ajudou foi a função derivada a descobrir. E vai aplicar na função custo normal, como ela veio, o número que a gente descobriu, essas 40 unidades. E aí vai fazer a continha, 40 ao quadrado, menos 80 vezes 40, mais 3.000, e vai dar R$ 1.400. Então, o valor do custo mínimo para a empresa é R$ 1.400, porque ela vai ter que produzir mais, né? Não, eu tô fazendo a interpretação errada, né? Tô fazendo a interpretação da receita. Mas este é o custo mínimo dela, para que o custo seja mínimo, tá? Fiz a interpretação errada, tá bom? Mas é isso, gente. É aplicar a função derivada, igualar a zero. E depois, se ele pedir o valor do custo, o valor da receita mínima, aplica na função. Ok? Vamos fazer a 15. Uma indústria produz mensalmente X lotes do produto, o valor mensal é tanto. Então, isso aqui é a receita, né? O valor de venda foi chamado de V de X, mas podia ser R de X de receita. Sendo V, ok, V é dinheiro, ele quer saber a receita mínima. Ele quer saber, então, a quantidade que tem que ser vendida para ter uma receita mínima. Falou em mínimo e máximo, é derivada igual a zero. Então, a gente vai derivar esta função. Eu acho que foi essa questão que estava a receita máxima, o texto da lista, tá? Mudem para mínima, se eu não me engano foi essa. A gente viu na sala isso também. Resolução. A receita é mínima quando a derivada ali é zero. Então, não foi feito o resto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Derivar esta função. Vou fazer com vocês aqui. A derivada dessa função vai ser 4x.
menos 128, certo? Deixa eu fazer aqui na minha tô sem aqui. 4x menos 128. Isso vai ser a função derivada. Aí a gente vai igualar isto a zero. Então, vai ficar 4x menos 128 igual a zero. Vai ficar isso. Aí é só resolver essa questão. Vai ficar 128 dividido por 4, que vai dar 512 unidades, quantidades. Tá ok? Vai ficar 128 dividido por 4. Ah, não, fiz errado aqui. 128 dividido por 4, não tem como dar aquilo ali, né? Eu tava vendo. São 32 unidades, tá? Então, para que a gente tenha uma receita mínima, a quantidade para ter uma receita mínima é a venda de 32 unidades. Então, vai ter que vender mais. Aqui que é essa ideia de venda que eu fiz no custo errada, tá, gente? Confundi. Tá? Então, tem que ser vendida mais que... Se é a receita mínima, tem que ser vendida mais que 32 unidades. Ok? É interessante, claro, né? Porque é receita mínima. Então, até 32 unidades, a empresa pode vender, né? Que é a mínima, mas a ideia é que venda mais. Ok. 16. De acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão, lucros é receita menos custo, ok. Uma indústria de peças produz X unidades, ele dá a função custo, dá a função receita e pede o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo, ele pede X, né? E o lucro máximo. Agora, para a gente achar isso que ele pede, que é lucro, ele dá a função receita e dá a função custo, né? Primeiro a gente tem que achar a função lucro, antes de tudo. Que nem na 15 já veio a função receita pronta, na 14 também veio a função custo pronta e pedia coisas de custo, né? Informações de custo. Aqui pede de lucro, só que a função lucro ela não veio pronta ainda. Então a gente vai achar, mas isso é simples de achar, porque ainda veio escrito ali, né? Lucro é receita menos o custo. Então, é só a gente fazer isso. Achar a função lucro primeiro. Vamos fazer a primeiro, ó. Ele quer saber o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Falou em máximo e mínimo, derivada é zero, certo? E ele quer saber o número de peças, ele quer saber X, ok? Então, a gente vai encontrar o lucro máximo, onde isso é zero. Porém, ainda não sabemos qual é a função lucro. Vamos em busca dela. Sabemos que lucro é receita menos o custo. Então, é só a gente aplicar a função receita ali, menos a função custo. Não esqueçam do parênteses quando for botar a função custo, porque se esquecer do parênteses, a gente vai botar esse menos só para o x² que está ali. E vai esquecer de todo o resto da função que também vai mudar de sinal, por causa desse menos. Tá? Vamos ver se falta certinho a x² menos 2.000 e 6.000 menos x², isso mesmo. Aí fazendo a continha vai ficar 6.000x menos x². Esse menos ali vai trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar menos x² mais 2.000x. Juntando ali, quem pode juntar, a função lucro foi encontrada. É menos 2x² mais 8.000x. Achamos a função lucro, agora vamos achar a derivada, porque ele quer saber onde o lucro é máximo. Ó, vamos derivar essa função, vai ser menos 4x mais 8.000. Aí a gente vai botar zero ali para achar o máximo, certo? E aí a gente vai encontrar 2.000. Ou seja, para que o lucro seja máximo, a empresa deverá produzir 200 peças. 2.000 peças. Fechou? Na questão B, ele pede o lucro em dinheiro máximo. Quem que dá o lucro máximo é a função lucro, ok? Em dinheiro. Então, a gente vai pegar o que a gente descobriu ali, que são 2.000 peças, que é onde é a quantidade máxima, e a gente vai aplicar na função lucro. Então, a gente tem a função lucro ali que a gente encontrou,
e vamos aplicar na função lucro. Vai ficar L de 2.000 igual a menos 2 vezes 2.000 ao quadrado, mais 8.000 vezes 2.000, que vai dar 8 milhões, ok? Esse é o lucro máximo da empresa. Pessoal, quem ficou com dúvida em derivada nessa parte, eu expliquei na aula o que é derivada, tá? Peguem os slides da derivada, se vocês tiverem com dúvida, tirem dúvida entre vocês, procurem, tem o fórum ali também, tem vídeos no YouTube que vocês possam... Bom, vão atrás, né? Mas tem o slide da aula e um pouco da explicação do que é derivada ali também, tá? Que é a inclinação da reta, por isso que a gente, quando quer máximo e mínimo, coloca 0, porque a inclinação é 0, ok? No valor da derivada. Pessoal, bom estudo. Vocês fazendo a lista, vocês vão ir super bem na prova, então tem que aprender, né? O objetivo é pro conhecimento de vocês, não é necessariamente para a prova faz parte, mas é pro conhecimento. Então estudem, entendam bem a matéria, não decorem, não vão por essa via, vão para a via de assumir a responsabilidade da vida de vocês mesmos, né? Que é estudar, entender, compreender o que estão fazendo, tá bom? Um beijo, espero ter ajudado, auxiliado aí vocês. E bora fazer a nossa parte. E bom estudo para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima.